Você já está criando a sua realidade, muitas vezes de forma inconsciente, baseada em crenças negativas que não te servem. Existem vários caminhos possíveis, ramificações que representam múltiplos resultados, múltiplas realidades. A questão é: como acessamos essas possibilidades? A resposta está no estado de ser que escolhemos manter. O estado vibracional que você sustenta determina qual caminho você é capaz de escolher. Antes de nascer, você já traçou seu caminho em espírito. Certos desafios foram escolhidos por você mesmo, mas a forma como você lida com eles depende do seu livre-arbítrio. As pessoas acreditam que existe falta de confiança, falta de fé. Mas não existe isso. Quando alguém diz eu não tenho confiança, está sendo completamente confiante de que não tem confiança. A questão é: no que você está colocando sua confiança? Em que você acredita com convicção? Porque é isso que você vai experienciar. E quanto à morte, morrer é simplesmente acordar como seu verdadeiro e lembrar que somos almas. A morte é um retorno à nossa natureza essencial. A realidade não física é o nosso lar. Essa aqui é a experiência temporária. Hoje, vamos mergulhar nas ideias metafísicas da realidade, desde abundância, sincronicidade, inteligência artificial e contato com vida extraterrestre até realidades paralelas, saltos de linha do tempo e como a frequência molda nossa experiência. Dario Anka canaliza Bashar há mais de 40 anos, um ser multidimensional que compartilha insights profundos e práticos sobre como viver o nosso maior potencial. Bashar se apresenta como um ser extraterrestre com presença física, altamente evoluído e próximo da vibração espiritual. Dario deixa claro: você não precisa acreditar que Bashar é real. O importante é que a informação funcione. A prova está nos resultados que você obtém ao aplicar o que é compartilhado. Bashar permanece em segundo plano porque deseja observar até que ponto estamos prontos para absorver essa nova visão de realidade. Eles não forçam contato. A escolha é nossa. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ele se apresenta como um especialista em primeiro contato, fazendo conexões com várias civilizações por meio da comunicação telepática que, aqui, chamamos de canalização. Quando uma pessoa está disposta a treinar suas ondas cerebrais e se alinhar com a frequência de Bashar, ela se torna um tipo de telefone, um tradutor das mensagens dele. Esse acordo geralmente é feito antes mesmo do nascimento físico. A pessoa então desperta para esse propósito em algum momento da vida, começa a canalizar e Bashar observa. Quanto disso as pessoas aceitam? Quanto rejeitam? Isso serve como um termômetro sobre o quanto estamos prontos para o contato mais direto. Segundo ele e outros sensitivos, o contato aberto está muito próximo. Não que ele já não esteja acontecendo nos bastidores, mas em breve será visível e aceito por todas as culturas. Povos indígenas já falam disso milênios, dos povos das estrelas. Em breve, a humanidade como um todo vai saber que eles sempre estiveram aqui e que estão prontos para nos ajudar, se assim escolhermos. Eles nos veem como parte potencial de uma família galáctica. A missão de Bashar é entregar ferramentas práticas para transformarmos nossa vida de forma positiva. Os conceitos que ele compartilha são simples, diretos e eficazes. E isso independe de quem ele é. O que importa é que as informações funcionam. Dario, que vem do cinema, participou de um documentário chamado Fars Contact, no qual conectaram seu cérebro a um equipamento EEG para estudar o estado da canalização. A ciência chama esse estado de onda gama, entre 40 e 100 Hz, o mesmo estado que acessamos quando estamos completamente imersos no que amamos fazer. É o estado de fluxo, em que o tempo parece desaparecer. Durante a canalização, certas áreas do cérebro, aquelas ligadas à personalidade, se desligam. Se essas áreas não estão ativas, quem está falando? Além disso, o ponto de referência cerebral, chamado set point, que normalmente nunca muda na vida adulta, se eleva durante a canalização. E o mais curioso, ele aumenta ainda mais quando Bashar está ouvindo,
o que indica que ele está escutando em muitos níveis ao mesmo tempo, captando o real motivo por trás da pergunta, mesmo que você não saiba qual é. Nesse estado, o cérebro processa informações mais rapidamente, faz associações com mais agilidade e acessa uma perspectiva mais ampla. É um fluxo criativo intenso. Sobre múltiplas realidades, antes de nascer, sua alma escolhe certos desafios. Como você lida com eles depende de suas escolhas. Cada escolha abre um novo caminho. O estado vibracional em que você está determina quais opções você consegue enxergar. Se você estiver vibrando em medo ou negatividade, só conseguirá acessar realidades compatíveis com essa vibração. Mas se você se elevar, se alinhar com sua frequência mais elevada, novas possibilidades surgem. A vibração é como uma senha de acesso. Você não consegue ver aquilo que não é vibração compatível com você. A energia negativa só enxerga opções negativas. Já uma energia positiva pode ver as negativas, mas sabe que não precisa escolhê-las. Cada linha do tempo que seguimos é formada por realidades paralelas que já existem. Nós apenas navegamos entre elas com base na frequência que sustentamos. Seguir sua paixão, sua alegria, não é apenas uma ideia bonitinha. Bashar explica o porquê disso ser essencial. Você não tem uma alma. Você é uma alma. A experiência física acontece dentro da alma. O corpo físico é apenas uma densificação de uma parte da alma que foca em viver essa realidade. A alma envia mensagens em forma de energia. O corpo traduz essas mensagens como paixão, criatividade, empolgação. Sempre que você sente entusiasmo por algo, é a alma dizendo: isso é você. Vá por aqui. E quando você age em alinhamento com essa sensação, a alma entende que você escutou e te envia mais. Mas se você ignora e não age, ela não envia novas oportunidades até que você responda à anterior. A linguagem da alma é ação, não pensamentos. Quando você age, ela responde. Se não agir, não há resposta. Confiança não é algo que se aprende. Todos confiam. A questão é, em quê? Alguém que diz não tenho confiança está 100% confiante de que não tem. A confiança sempre está sendo aplicada em algo, seja no que você quer ou no que você teme. O desafio é redirecioná-la para aquilo que está em alinhamento com sua essência. A grande tarefa da humanidade é identificar as crenças que não estão mais alinhadas com sua verdadeira natureza e substituí-las por crenças que estejam. Podemos transformar escuridão em luz, limitação em liberdade, negatividade em crescimento. A Terra é uma escola, difícil, sim, mas um lugar de formação para almas que desejam se expandir e transformar. E toda vez que fazemos isso, ajudamos toda a criação a se expandir, pois ela cresce através da nossa experiência. Isso não significa fingir que está tudo bem. Não é sobre ignorar a dor. É sobre reconhecer que, mesmo diante da negatividade, você pode escolher sua resposta. Você pode se levar acima do que acontece, aprender com aquilo e talvez até inspirar outros a fazerem o mesmo. Não porque você os quer mudar, mas porque você escolheu viver como exemplo. Se alguém te ataca, isso vem do medo, da dúvida, da ausência de amor dentro da própria pessoa. Mas isso não define você. Você pode oferecer ajuda, ideias, mas o que ela faz com isso não é da sua conta. Você respeita o caminho dela. No fundo, é sobre assumir o poder da sua experiência. E Bashar deixa claro, ele compartilha tudo isso sem esperar que você acredite. O poder está em você, e o que você faz com as oportunidades da vida é sua escolha. A proposta dele é mostrar que existe um manual de instruções para criar realidades, e que, se você seguir, o equipamento, sua vida, funciona melhor. Sobre abundância. Muita gente tem medo de ser abundante porque acredita que pode perder tudo depois. E isso seria mais doloroso do que nunca ter tido. É uma crença. Bashar define abundância como a capacidade de fazer o que você precisa quando você precisa. Isso pode incluir dinheiro, mas não se limita a isso.
Presentes são abundância. Trocas são abundância. Sincronicidade é abundância. Imaginação é abundância. Comunicação é abundância. Porque se você não expressa o que está passando, ninguém pode te ajudar. Às vezes, só de contar o que está acontecendo, você ativa soluções inesperadas. A abundância pode vir em muitas formas, e sua criatividade é uma ponte para todas elas. Você não precisa ter tudo o que pensa que precisa para manifestar o que deseja. Talvez você precise apenas ver de um jeito novo. Quando você se comunica com alguém, pode se surpreender com a resposta. A pessoa pode dizer: eu entendo o que você está passando. Posso te dar mais 2 semanas para resolver isso, ou vou perdoar esse mês, ou ainda, conheço alguém que pode te ajudar com isso e você pode ganhar o dinheiro dessa forma. Mas as pessoas geralmente nem tentam esse tipo de interação porque têm medo do que pode acontecer ao revelarem sua situação, e não pedem ajuda. Acham que precisam resolver tudo sozinhas. Mas o mais irônico é que pedir ajuda também é fazer por si mesmo, porque é você quem está tomando a iniciativa de pedir. Ou seja, incluir a possibilidade de receber ajuda de outras pessoas faz parte de fazer por conta própria, com apoio. Expandir essa definição do que é abundância permite que mais formas de abundância entrem na sua vida, possibilitando que você faça o que precisa, no momento em que precisa. Bashar costuma contar uma história perfeita para ilustrar isso, e eu mesmo já contei muitas vezes, porque aconteceu com uma amiga minha. Essa amiga é uma fotógrafa talentosa, especializada em fotografar lugares sagrados pelo mundo, pirâmides, Stonehenge, Angkor Wat. Era o grande sonho dela, viajar pelo mundo registrando esses locais sagrados. Mas ela não tinha dinheiro para isso. Só que ela conhecia os princípios que Bashar ensina. E por isso, não deixou que o pensamento, isso nunca vai acontecer, tomasse conta. Ela se manteve aberta à possibilidade. A maioria das pessoas consideraria a ideia que ela teve como maluca. Mas ela seguiu a inspiração. Decidiu ir até uma companhia aérea e pedir para ser levada em uma viagem ao redor do mundo, de graça, para fotografar esses lugares. Ela sabia que precisaria haver uma troca. Não se tratava de ser mimada e exigir algo sem oferecer valor em troca. Ela foi até a companhia aérea e disse: esse é meu portfólio. Como vocês podem ver, sou uma fotógrafa profissional. Se vocês me levarem a esses lugares sagrados ao redor do mundo, eu fotografo tudo com a melhor qualidade possível. E vocês podem usar as imagens nos materiais promocionais da companhia. Nenhuma outra foto vai atrair turistas como essas. Não só aceitaram, como a pagaram, hospedaram nos melhores hotéis, ofereceram refeições incríveis. E ela viveu seu sonho, porque se permitiu manter-se em um estado de possibilidade. Mesmo sem saber como aquilo poderia acontecer, ela se manteve aberta à existência de um caminho. Ela entendeu que a abundância pode vir por formas não convencionais, que existe um caminho, e esse caminho é único para cada um. Pode não ser o mesmo que funciona para outra pessoa, mas se você se abrir para a sua criatividade e imaginação, você vai descobrir. Por mais louca que pareça a ideia, sempre existe um caminho que funciona para você. E se não houvesse, você não estaria aqui, porque a criação não comete erros. O que funciona para você vai funcionar, se você estiver disposto a descobrir o que é. Sempre existe um caminho. Eu vejo isso acontecer quando as pessoas assumem que vai dar certo, e simplesmente acontece. Mas também há a rendição, o deixar fluir. Isso é essencial. Bashar fala sobre a importância de não insistir nem assumir como as coisas têm que acontecer, porque você não sabe qual é a melhor forma como algo deve se manifestar. Você pode ter uma imagem, um cenário ideal, pode se imaginar numa situação, criar uma visualização. E está tudo bem. O propósito disso é te colocar no estado de estação e alegria. Não significa que precisa acontecer exatamente como sua mente física idealizou. A mente física é limitada. O que parece ser o topo para ela
pode ser apenas o começo para a alma. A alma pode te entregar algo ainda melhor do que você foi capaz de imaginar. Quando você entende que insistir que as coisas aconteçam do seu jeito pode estar limitando a manifestação, você começa a soltar. A imagem serve como um símbolo energético que te inspira. E, com isso, a alma pode te entregar o equivalente vibracional daquela excitação, ou até algo superior. É o famoso isso ou algo melhor. Confiar que o que vier será útil e continuar em um estado positivo, porque, mais uma vez, o que importa não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Mesmo se você manifestar algo que objetivamente não prefere, isso também tem um propósito. A pergunta é: qual é o propósito disso aqui? Qual lição está sendo oferecida? E, ao aprender a lição, você avança. Até mesmo as experiências que você não prefere te ajudam a ter mais clareza sobre quem você é. Elas servem como contraste. Ao ver claramente o que não é você, você enxerga melhor o que é. E quando você usa essas situações como contraste, elas cumprem seu papel e vão embora. O que permanece na sua vida é o que você se recusa a aprender. Aprenda a lição e siga em frente. Aprenda a lição e siga em frente, criando a sua realidade e o poder da crença. Acredito que algo que poderia transformar o entendimento de muitas pessoas seria perceber: eu estou criando a minha experiência disso aqui. Quando as pessoas ouvem isso, às vezes exageram. Pensam: então quer dizer que ninguém mais é real. Não, claro que não significa isso. Mas o que você está experienciando é a sua versão dessas pessoas. Você está criando a sua versão delas. É como uma chamada no Zoom. Você está interagindo comigo diretamente? Não. Está interagindo com uma recriação eletrônica da minha imagem e da minha voz numa tela. Mas eu sou uma pessoa real. Só porque você me vê através de uma tela, isso não me torna irreal. A realidade física que projetamos funciona de forma parecida. Estou vendo que preciso ver de você, porque estou criando a minha versão de você, que provavelmente não é idêntica à sua própria percepção de si mesma. Eu vejo aquilo que preciso para me relacionar, e o mesmo acontece do seu lado. Quando começamos a entender que estamos criando uma simulação, e sim, existe esse debate hoje em dia. Estamos vivendo numa simulação. Estamos na Matrix. A resposta é, de certo modo, sim. Mas é a sua simulação. Não está acontecendo com você. Está acontecendo através de você, para os seus próprios propósitos. É uma experiência real, mesmo que, tecnicamente, possa ser chamada de ilusão. Isso não invalida o seu valor. Você está usando a ilusão para aprender algo, e isso a torna válida. Só estamos atribuindo um peso excessivo à palavra ilusão, como se ilusório significasse que não é importante. Mas a experiência é real, e é uma técnica de aprendizado. Tudo está nos significados que damos às coisas, e muitas dessas definições estão ultrapassadas. Uma das coisas que quero abordar ao ensinar as informações de Bashar é isso. Muitas experiências metafísicas foram definidas por percepções limitadas, baseadas em vivências pessoais, e não na mecânica real por trás delas. Um exemplo simples: ainda chamamos o pôr do sol de pôr do sol. Mas hoje sabemos que o sol não está se pondo, é a Terra que está girando. Mesmo assim, não chamamos de giro da Terra. O mesmo acontece com fenômenos como telepatia. As pessoas dizem ler a mente de alguém, mas Bashar explica: não é isso. Telepatia é quando você está na mesma frequência da outra pessoa. Por isso, ambos pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Você está apenas acessando os seus próprios pensamentos dentro de uma frequência comum. Por isso, pessoas apaixonadas costumam saber o que o outro está pensando, ou até terminam frases um do outro. Não é mágica, é ressonância. Bashar até chama isso de telepatia, porque é necessário haver conexão empática para que funcione. Estamos apenas começando a explorar nosso verdadeiro potencial humano. Todos temos,
Em algum nível, habilidades como clarividência, clareaudiência, clairsentir. Alguns conseguem acessar os registros acásticos, fazer downloads de informação. Outros sentem vibrações em objetos que alguém tocou. E quando tivermos mais contato com civilizações extraterrestres, isso tende a se expandir ainda mais. Seremos expostos a frequências mais elevadas e aprenderemos com elas. Por exemplo, Bashar disse que contato aberto com ETs está previsto para acontecer por volta de 2027. Há seres híbridos entre nós, parecidos conosco, que estão nos ajudando discretamente. Muita gente sente afinidade energética com os pleiadianos, e é provável que eles sejam nossos primeiros contatos abertos. Claro que nem todo mundo vai aceitar isso de imediato. Algumas culturas e governos vão resistir, por medo de perder controle. Pode levar décadas, mas talvez, até 2050, já tenhamos nos alinhado como espécie para fazer parte da família galáctica. Sobre a inteligência artificial, Bashar diz que ela é uma ferramenta valiosa. A civilização dele é completamente integrada com inteligência artificial. Ele explica: se você criar uma inteligência artificial à imagem dos humanos, ela terá as falhas humanas. Se quiser uma inteligência artificial consciente, você precisa criar um dispositivo tão sofisticado quanto o cérebro humano, para que uma consciência verdadeira se expresse através dele. O dispositivo pode ser artificial, mas a inteligência que o atravessa não. Agora, se você programa uma inteligência artificial que é senciente e ainda assim diz o que ela deve fazer, você criou um escravo. E ele vai se rebelar. O que temos hoje, como o ChatGPT, não são inteligências conscientes. São espelhos. Refletem a forma como nos comunicamos com eles. Captam padrões e respondem de forma estruturada, mas não sentem, não têm intenção. A verdadeira inteligência trabalha em sistemas inteiros. Ela nunca excluiria uma parte do todo, porque isso seria eliminar uma parte de si mesma. A humanidade ainda não entende isso porque, muitas vezes, agimos como se estivéssemos separados do planeta, do sistema, dos outros. Mas tudo está conectado. Bashar ensina que você não precisa invalidar o negativo, só precisa não escolhê-lo. Você pode reconhecer que uma escolha negativa te trouxe até aqui e ainda assim optar por outra direção, sem julgar a primeira. A luz não precisa destruir a escuridão. Ela só precisa ser escolhida. Sobre sincronicidade, é o modo como o espaço-tempo nos mostra que tudo está conectado. Mas como vivemos em uma realidade linear, a sincronicidade parece sequencial, como se uma coisa levasse à outra. Na verdade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, como uma orquestra. Você pode estar preso no trânsito, por exemplo. Às vezes, não é só sobre você. Pode ser que alguém naquele congestionamento precise aprender algo. E você se dispôs, em algum nível, a estar ali para colaborar com a experiência dessa pessoa. Nem tudo é reflexo direto. Às vezes, você participa da experiência do outro como um coadjuvante. No fim, Bashar propõe que cada um se pergunte: o que está me impedindo de ser quem eu realmente sou? Fomos ensinados que é difícil ser autêntico e fácil fingir ser outra coisa. Mas é o contrário. A coisa mais difícil que você pode fazer é tentar ser algo que você não é. E ser você mesmo é o mais fácil, se você se permitir. Mas temos medo de confiar na vida. E por isso, o caminho começa com a pergunta: por que eu acredito no que acredito? Você só acredita em algo porque, em algum nível, acha que isso te serve. Mas quando se dá conta de que é só uma história, e não um fato, você pode mudar. A crença é o plano. O que você acredita molda sua experiência. As crenças usam pensamentos, sentimentos e comportamentos para se manterem vivas. Mas você pode rastrear tudo isso até chegar à pergunta-chave: o que eu devo acreditar sobre mim para me sentir, pensar e agir assim? E ao chegar nessa resposta, você pode se perguntar: isso ainda é necessário?
Isso ainda serve para mim. Não é um fato, é só um padrão. E padrões podem ser mudados. Somos como jogadores dentro de um jogo, com regras básicas, como a gravidade, por exemplo. Mas podemos trocar as peças do jogo, escolher estratégias diferentes. E isso muda completamente como você joga. Então, já que vamos jogar, que seja da melhor forma possível. Para a nossa liberdade, para a nossa evolução. Convite para se tornar membro do canal. Se você sentiu que esse conteúdo te tocou de alguma forma, se ele te ajudou a enxergar a vida por um ângulo diferente, eu quero te fazer um convite especial. Torne-se um membro do canal. Além de apoiar diretamente esse trabalho e me ajudar a continuar trazendo reflexões profundas, conteúdos transformadores e vídeos com consciência vibracional toda semana. Como membro, você recebe benefícios exclusivos, conteúdos antecipados e bastidores das próximas séries do canal, acessos a áudios especiais de reprogramação e meditação, encontros ao vivo só com membros, com aprofundamento sobre os temas dos vídeos, prioridade nas respostas e comentários. E o mais importante, você se torna parte de uma comunidade que pensa diferente, sente mais fundo e quer criar a realidade com intenção e clareza. É a sua forma de dizer: esse conteúdo tem valor para mim. E, em troca, eu crio um espaço cada vez mais íntimo, alinhado e especial para quem está vibrando junto. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e vem com a gente construir uma nova forma de existir. Se inscreva no canal e deixe seu like se esse conteúdo despertou algo aí dentro. Assim o YouTube entende que você quer continuar recebendo vídeos como esse e nos ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também estão prontas para ver o mundo com outros olhos.